A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, seja com tua família, toda a tua casa. Estamos começando aqui mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos, da nossa editora CPAD. Estamos estudando este primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa é a revista de professor, certo? E já estamos na lição de número 3, lição de número 3 para 21 de janeiro de 2024. A natureza da igreja é o tema, a natureza da igreja. Então, primeiro trimestre de 2024, lição de número 3. E aí, até o momento, o que você está achando aí? Você, aluno, professor, está aprendendo alguma coisa a mais sobre a igreja? E ainda temos muito para aprender, né? Até o final deste trimestre, desse período da nossa escola dominical, vamos aprender muita coisa sobre a igreja, os ministérios, a missão da igreja e tudo mais. Mas a lição de hoje vamos tratar sobre a natureza da igreja. Muito bem, diz assim o nosso texto áureo, o texto de ouro. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12 e 12. Verdade prática. Conhecendo a igreja e em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A maravilha é poder fazer parte da igreja. O texto bíblico básico desta lição, a leitura bíblica em classe, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Graças a Deus. Então, esta é a leitura básica da nossa lição 3. Nessa lição, estaremos estudando ainda sobre eclesiologia, isto é, o estudo sobre a natureza da igreja, sua essência e dimensões. Para tanto, temos como particularidades da igreja a sua extensão confessional, isto é, sua base doutrinária e ortodoxa, sua extensão local e espiritual, que diz respeito à sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo. A palavra-chave para esta lição é natureza. Diz-nos assim a introdução: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. A igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Sem unidade não há igreja. Muito bem. Falando um pouquinho sobre natureza, deixando de lado a palavra natureza no sentido aí de criação, de árvores, de rios, florestas, montanhas e tudo mais,
vamos trazer aqui para o sentido de natureza, indicando um pouco sobre o comportamento, isso, atitudes comportamentais, certo? Muito bem. A natureza da igreja, na sua dimensão confessional, é o primeiro tópico. Ela é fundamentada na palavra, ela é habitada pelo Espírito Santo, e quem faz parte da igreja, logicamente, tem que andar guiado pelo Espírito, na orientação do Espírito Santo, certo? Andar no Espírito. E só pode, se a gente observar pela palavra de Deus, quando fala da formação da igreja, a composição da igreja, a membresia da igreja, somente aquele que foi transformado em sua natureza, somente pode fazer parte da igreja. Estou falando igreja com I maiúsculo, a igreja dos registrados lá no céu, no livro da vida, tá? Não estou falando aqui igreja local, denominacional, mas a igreja mesmo, a igreja no seu sentido amplo, no seu sentido espiritual. Ninguém faz parte dela se não nascer de novo. E somente aquele que foi transformado em sua natureza faz parte dessa igreja. Agora, das igrejas locais e denominacionais, tem gente de tudo que é jeito, tá? Muito bem. Então, em se tratando de natureza como comportamento, maneira de ser, vamos pegar aqui algum exemplo bem simplório para que possamos entender. É da natureza da abelha fazer mel. É da natureza da abelha fazer mel. Já faz parte, tá? É a natureza dela. Ela vai de tal forma que ela nem precisa ser ensinada, ela já vai por instinto e sabe da natureza o que ela precisa para fazer o mel, certo? Então, é da natureza dela, certo? Muito bem. É da natureza do pato e dos patinhos gostar de água. Eu até conheci a história de uma irmã, que eu a conheci pessoalmente, que uma galinha com seus pintinhos, de repente um patinho junto ali, não me lembro mais da história, faz muito tempo que eu ouvi a irmã contar essa história que aconteceu. Não me lembro se a galinha chocou o ovo junto, mas eu sei que tinha um patinho junto com os pintinhos com a galinha. E tudo bem, por alguns dias, aquele patozinho seguia a galinhazinha e tudo e tal. Até que ele achou água. E na hora que ele achou água, ninguém disse para ele entrar na água. A natureza dele lhe levou a isso e ele correu para a água. E entrou na água, e enfiava o bicozinho na água e estava feliz na água. E a galinha? A galinha ficou ali na beira da água, correndo de um lado para o outro, e gritando e batendo as asas, tentava entrar na água para talvez socorrer ele, tirar ele da água. Ela voltava, ela entrava e voltava. E ele lá, de boa, nem se importou com o desaforo, com a preocupação da galinha. E quando ela viu que não tinha jeito, ela abandonou, largou ele de mão. E ele também abandonou a galinha e nunca mais seguiu ela nem os pintinhos. Você está entendendo? Então cada um seguiu a sua natureza. A galinha e seus pintinhos foi viver como galinha. E o patozinho descobriu a água naquele dia e nunca mais quis saber de andar atrás da galinha nem dos pintinhos. Bom, ele foi feito diferente, certo? E ainda falando de natureza, eu estava dizendo agorinha que para fazer parte da igreja, a pessoa tem que ser transformada na sua natureza humana, da velha natureza para a nova natureza, do velho homem para um novo homem. É muito conhecida uma fábula escrita por um grego chamado Esopo. E o Esopo, ele viveu por volta do ano 620 a 560 a.C. E ele tinha uma fábula, contava uma fábula do sapo e do escorpião. Os dois precisavam atravessar uma água, talvez um rio. E o escorpião pediu para o sapo, que era o exímio nadador no caso, lhe levar nas costas. E o sapo disse: não, mas você é um escorpião, não dá certo essa parceria. E o sapo disse: não, pai, fique tranquilo, só me leve para o outro lado, eu não vou picar você. E o sapo confiou, o escorpião subiu em suas costas, e quando já estavam lá, no meio do rio, o escorpião não se controlou,
e picou o sapo. Embora os dois morressem afogados, morressem naquelas águas, mas ele não aguentou e picou o sapo. E o sapo disse: mas o que foi que aconteceu? Você disse que não ia me picar. Ele disse: me perdoe, eu não aguentei. É a minha natureza. É da minha natureza ter que picar. Embora sabendo que iria morrer afogado, mas ele foi e seguiu a sua natureza de escorpião e picou o sapo, não se importando se os dois iriam morrer. Certo? Bem, existem pessoas assim, que a natureza dele precisa ser transformada. Precisa ser transformada. E na igreja, a igreja é formada de pessoas transformadas em uma nova natureza, em um novo homem. E a igreja é formada por pessoas que já têm essa nova natureza, por isso a natureza da igreja é uma igreja fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica, é firmada na palavra, é a única regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. Tá? É habitada pelo Espírito Santo, mas não que ele habite no templo que as pessoas constroem. É habitada pelo Espírito Santo na vida dessas pessoas que já nasceram de novo e que agora passam a ser morada do Espírito Santo. E dessa forma, todas essas pessoas que compõem essa igreja, pessoas com essa natureza transformada, novo homem, são pessoas que andam, que são orientadas e que vivem conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Tá? O nosso segundo tópico fala sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Local e visível é a igreja que a gente sabe quem é o pastor, os membros da igreja, os obreiros, a gente vê as pessoas, vê o templo quando tem, né? E tudo mais. Então, essa aí pode ser vista, pode ser sentida, e essa é a igreja visível e local. E cada uma delas tem as suas particularidades. Igrejas locais, denominacionais, têm suas particularidades, pois são como famílias, e cada família tem um jeito de ser. Mesmo aquele filho que acabou de se casar, por uns dias ele ainda quer trazer uma cópia do que foi a sua vida na família constituída por seu pai, ele e seus irmãos. Mas dali para frente ele vai ter que agora, juntamente com a sua esposa, se adaptar a um novo estilo e assim será uma nova família. Então as igrejas são como famílias, cada uma tem as suas particularidades, tem também suas virtudes e tem também suas falhas. São igrejas locais. Mas a outra igreja, a universal e invisível, universal no sentido de que essa igreja compõe os salvos de todos os lugares da terra, de todos os continentes, de todas as nações, onde tem pessoas compradas por Jesus, lavadas no seu sangue, que entregaram a sua vida a Ele, fazem parte dessa igreja universal, independentemente da placa denominacional a que pertence. E é invisível porque, enquanto você vê as pessoas da membresia de uma igreja local, esta igreja universal, essa igreja grande, essa igreja de fato, só Deus sabe dizer quem realmente faz parte dela, tá? Muito bem. Numa cidade, pode ter várias denominações numa cidade, várias, diz aqui a lição. Contudo, olha só o comentador, somente há uma igreja, aí está com I maiúsculo, certo? A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, como está em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã, genuinamente falando. Só aquele que foi transformado em sua natureza pode fazer parte da igreja. Falando aqui de natureza transformada, o que acontece é que, enquanto a pessoa não passa por esse processo de se transformar num novo homem e ter uma nova natureza, não passar pelo processo de nascer de novo, pecar não lhe incomoda, mentir não lhe incomoda, se prostituir não lhe incomoda, furtar não lhe incomoda. Agora, quando a pessoa tem a sua natureza transformada, não quer dizer que cessou a vontade de fazer coisas ruins,
cessou a vontade, o desejo. Não, muitas vezes a pessoa carrega isso tempo. Porém, a pessoa cria o capricho de dizer, eu não vou ceder à vontade da carne. Essa é a nova natureza em Cristo, o Espírito Santo lhe ajudando a vencer tudo isso. Então, essa pessoa que já teve a sua natureza transformada e faz parte dessa igreja, essa igreja se torna uma igreja também transformada. Uma igreja santa, quando a sua membresia é santa, uma igreja pura, formada por pessoas puras, tá? E quando peca? Quando peca se incomoda. Quem já nasceu de novo e faz parte dessa igreja com a natureza santificada, quando peca se incomoda. Quando peca parece que o mundo vai desabar, meu Deus, tem misericórdia de mim. O que outrora não sentia, porque vivia na lepra do pecado, não sentia nada ao pecar, não sentia nada ao prejudicar alguém, agora pela menor falha, sente um peso, sente uma angústia, procura alguém para conversar, procura o pastor, pede oração, ora a Deus, meu Deus, me perdoa. Por que isso? Porque agora, com essa nova natureza, pecado incomoda. Pecado incomoda, certo? Muito bem. Então, o terceiro tópico fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária. E a igreja na sua dimensão comunitária, nós até falamos um pouquinho no subsídio da lição de número 2, certo? Mas essa igreja que já passou por esse processo desse novo nascimento, formando crentes em Cristo Jesus, formada de crentes em Cristo Jesus, esta igreja tem essa natureza, como diz aqui no terceiro tópico, de ser uma igreja una. No dia daquele grande encontro, nós vamos encontrar chineses, americanos, japoneses, alemães, índios, tribos africanas, onde alguém foi alcançado pelo Evangelho, independentemente da língua que fala, a nação em que vive, todos fazem parte da mesma igreja. Todos. Por isso, a igreja ela é una, certo? Muito bem. E nessa unidade, Paulo escreveu à igreja em Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo todos uma mesma coisa, como está em Filipenses 2:2. Quando a gente recebe notícia de um grupo de irmãos, de cristãos, que lá pelo Oriente Médio, pela partes da Ásia, tiveram o templo queimado, as mulheres abusadas, mataram o pastor, o missionário daquela igreja, a gente não conhece pessoalmente aquelas pessoas, não convive com eles e talvez nunca nem tenha ouvido falar, mas nesse momento a gente se incomoda, a gente se entristece, a gente chora e ora por eles, porque dói no coração saber que eles são nossos irmãos. E por que sentimos isto? Porque em Cristo Jesus nós somos um e temos o mesmo Espírito, e em Cristo Jesus nós temos esta unidade. A igreja é una. Se um crente não se incomoda com o sofrimento dos seus irmãos, que são perseguidos, são queimados, são degolados em algumas partes do nosso planeta, tá? São perseguidos simplesmente porque são cristãos. Não é porque são criminosos. O crime deles é ser crente em Cristo Jesus. A gente se incomoda e a gente sofre e a gente chora por eles, certo? Mas mesmo nessa unidade, há uma diversidade na igreja. Há uma diversidade, tá? Essa diversidade na igreja são um é mão, outro é olho, outro é nariz, o corpo de Cristo. Nem todos os membros são iguais, mas todos têm o seu valor no corpo de Cristo. Todos. E ninguém pode ser desprezado. E falando ainda dessa nova vida, a natureza da igreja é uma natureza santa, formada por pessoas santas. Eu quero ler um texto aqui em Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo 22 até o final, que diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado uma verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda ira e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o comportamento de crentes que tiveram a sua natureza transformada e assim formam uma igreja também de uma natureza santa através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Na conclusão nos diz, assim, vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir até aqui. Se você acompanhou esse vídeo até o momento, curta ele, compartilha, passe para frente, passe para os seus professores de escola dominical. Nos ajude a crescer o nosso canal, se inscrevendo aqui no canal Boas Notícias. E nos ajude em oração. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Boa aula para todos em nome de Jesus.